Olá, sou Eulálio, engenheiro civil, trabalho com orçamento de obras públicas. E nesse vídeo foi um questionamento de um colega dentro do canal, não peguei o nome dele aqui agora, de como é que a gente faz propriamente a apropriação, né? Como é que a gente calcula, dimensiona a administração local em um orçamento de obras públicas. Então, eu tentei pesquisar um dos documentos que eu utilizo bastante é o manual do TCU. É uma falha minha também. Eu não tenho nenhuma publicação para recomendar de livros. Até estou pegando emprestado de um colega para ler e se for um livro bem interessante, quem sabe eu faça a divulgação aqui do canal para vocês, porque é de um engenheiro experiente em orçamentos, né? Então eu vou dar uma lida, vou ler, vou conhecer essa obra, porque querendo ou não, boa parte do que eu tenho aqui e estou repassando para vocês é de experiência no dia a dia de orçamentos, entre erros e acertos, a gente vai adquirindo uma certa experiência e é essa experiência que eu estou querendo passar para vocês com relação a falhas de planilha. Mas querendo ou não, tem outras coisas que a gente também tem que começar a aprender. Um deles foi a composição do BDI, definição de cargos sociais é uma coisa bem interessante que a gente pode, quem sabe, um dia destrinchar, porque hoje, querendo ou não, a gente pega os encargos sociais do SINAP e reproduz ele. Mas, por exemplo, será que os encargos sociais para obras de manutenção seriam os mesmos? Será que os encargos sociais para para serviços de consultoria, de projeto ou alguma outra especificidade da obra é o mesmo? Em um caso que tem periculosidade envolvendo, isso está lá computado no encargo social? Então, é uma coisa que a gente poderia discutir e assumo. Eu simplesmente reproduzo o que está ali no Sinap, mas já tem alguma coisa que eu já comecei a desenvolver até mesmo com relação a horas extras, né? Quando você tem uma obra que você tem um turno complementar, os encargos sociais são os mesmos ou são menores? E você tem, vamos dizer, se você ultrapassa a sua jornada de trabalho, você tem uma obra que fica até 10 horas da noite executando para poder cumprir aquele cronograma físico-financeiro. Os encargos dessa hora complementar, em tese, são menores. Mas vamos voltar ao assunto. Vamos voltar à administração local. Como é que a gente vai dimensionar a administração local? O que é necessário? Quais são os documentos que a gente precisa para dimensionar a administração local? Então eu precisei até escrever um pouco, fazer um resumo aqui de como é que a gente faz esse dimensionamento, do que é que a gente precisa. Um deles é o orçamento executivo da obra, né? Excetuando a administração local, a gente precisa do orçamento executivo. E um outro é o planejamento físico financeiro da obra no decorrer do período estimado, porque você vai distribuir, se aí nesse caso tem que ser uma pessoa habilitada que conheça de planejamento de obra para fazer toda a distribuição dos serviços dentro daquele período, com suas interdependências e prazos de execução e execuibilidade, e aí você vai ter um cronograma físico-financeiro que talvez seja o que será executado de fato, né? Que às vezes você tem atrasos, aí você reajusta esse cronograma. Os serviços dentro da planilha orçamentária têm que estar com as composições analíticas bem definidas e principalmente com a mão de obra e seus coeficientes bem definidos dentro da composição. Porque a partir daí você vai ter uma listagem, você vai gerar uma curva ABC com essa mão de obra de insumos agrupados, né? Você vai ter uma quantidade total de horas de servente, de pedreiro, eletricista, encanador, armador, auxiliar de encanador, carpinteiro de formas, carpinteiro de esquadrias, vigia, por aí vai. Você vai ter toda essa equipe numa quantidade de horas total.
Tem programas que já pega isso e já vai distribuindo dentro do planejamento físico da obra. Então, isso você vai obter com isso, você vai obter o histograma, né? Um histograma de mão de obra para esta planilha orçamentária. Então, com esse histograma, você vai ter um período no decorrer da obra que você vai ter um pico de mão de obra. Esse pico pode se manter ao longo dos meses ou não. E é com esse pico que você vai dimensionar sua equipe, ou vai dimensionar a equipe no decorrer desse período do histograma. Né? Nos 3 primeiros meses eu vou precisar de uma determinada equipe, nos próximos meses eu vou aumentar, e quem sabe no final eu vou diminuir para adequar até mesmo ao orçamento, porque você talvez você não vai precisar ter uma equipe constante se você tem essa variação de mão de obra no decorrer da execução do planejamento físico. Então, essa é uma metodologia. A outra, quando você não tem um planejamento físico da obra, é você pegar a sua curva ABC, que eu falei lá atrás, de mão de obra, somar ela toda e dividir no decorrer dos meses. Presume-se, né, é calculado, que quando você trata com mão de obra horista, você tem 220 horas por mês. Então você vai dividir essa total de horas de funcionários para cada funcionário, né, dividir a quantidade total de serventes, divide por 220. Então você vai ter o total de horas por meses. E aí, se você tem uma obra de 8 meses, você vai dividir esse total que você teve aqui por 8 meses. Então você vai ter uma quantidade de funcionários, de serventes por mês. Isso você vai para o pedreiro, faz a mesma conta, carpinteiro de formas. Isso no Excel você monta uma tabelinha, as fórmulas, chega lá, você vai ter lá uma média, isso daí tem que ser frisado, né? Uma média de funcionários ao longo do mês. Entendeu? Essa média, é a partir dessa média que você vai poder dimensionar sua equipe administrativa local. Não quer dizer que no início da obra você já vai contar com essa equipe. Então, o ideal seria você ter lá atrás o seu histograma, mas muitas vezes você não vai ter, não vai ter programas disponíveis para você para fazer isso. Então, é uma solução que pode ser adotada para esse caso aqui, que é uma estimativa. Então, a partir disso daí, você começa a estimar a quantidade de profissionais que você tem. Então, vou falar de uma experiência de um canteiro que eu estive e que se utilizava mais ou menos essa conta. Então, isso vai depender da empresa, vai depender da confiabilidade que você tem em relação a essa equipe de administração local. Então, você começa pelo encarregado. Então você estima que você vai ter um encarregado para cada 10 grupos, para cada grupo de 10 profissionais. Vamos supor, você tem 10 pedreiros, então para cada 10 pedreiros encarregado. Se você tem 5 encanadores e 5 eletricistas, então 10 profissionais, a depender da complexidade da obra, você vai ter mais um encarregado. Mas você tem 3 pedreiros, ou 5 pedreiros, 2 eletricistas e 3 encanadores, 10. Você vai ter um encarregado para um grupo de 10 profissionais, a depender da confiabilidade desse encarregado em administrar a equipe. Aí presume-se também, nessa proporção, para cada, talvez no máximo 10 encarregados, um mestre de obras. Aí vamos supor, almoxarife. A depender do porte da obra, se você tem 1 ou 2 encarregados, você pode confiar a gestão do depósito. Nesse caso, você não vai ter propriamente um almoxarifado, você vai ter um depósito. Aí você pode apropriar um encarregado desses para tomar conta do depósito. Mas a partir do momento que a obra toma uma proporção acima talvez de 5 encarregados, ou a partir do momento que você tem um mestre de obras, o ideal é você ter um almoxarife. Entendeu?
Ah, técnico de segurança. Então você tem que ir para a norma regulamentadora. A partir de quantos funcionários você pode ter um técnico de segurança? Você deve ter. É obrigado a ter um técnico de segurança. Hoje em dia, quando for uma quantidade maior de 50 funcionários no canteiro, você tem que ter um técnico de segurança. Então, se você naquela média que você estipulou no seu pico de histograma passou de 50 funcionários, você vai ter um técnico de segurança do trabalho. Mas isso daí não é uma, como é que eu posso dizer assim, uma exigência, mas é uma recomendação. Por exemplo, quando você tem situações que envolvam trabalho em altura, trabalho em espaços confinados, trabalho que tem uma certa periculosidade, você não necessariamente você vai ter um técnico mensal, mas você vai precisar botar ou calcular, estimar um técnico para ir em determinados períodos daquele mês para fazer a inspeção, fazer treinamento, verificar os equipamentos, verificar a execução do serviço, acompanhar a execução do serviço em relação à segurança. Então isso depende da complexidade da obra, mas você não vai precisar do técnico o mês inteiro, em resumo. Aí vem encarregado administrativo, ou se você passou talvez de 50 funcionários, vai ter que ter alguém para controlar é, a demanda desses funcionários em relação a pagamento, contra-cheque, aí talvez tenha necessidade. Não sei se é a partir de 50 funcionários, mas isso daí depende da empresa. Você tem um encarregado administrativo, um auxiliar de serviços gerais, quando você já tem um canteiro maior que vai cuidar da limpeza e manutenção dos barracões. O apontador, que vai estar acompanhando se os profissionais, a equipe de produção está realmente frequentando o canteiro de obras, está batendo o ponto da forma correta. O vigia diurno, aí depende muito, porque tem situações em que a obra, seja ampliação, construção e ou reforma, ela é próxima de um local já administrativo, uma unidade administrativa que está ali. Então, o vigia diurno às vezes pode ser dispensado, porque o canteiro está em operação e não precisa de um vigia tomando conta desse canteiro que está fechado, controlado e tudo. Mas se é um local distante, que não tem alguém da equipe administrativa da obra ou da execução ali que vai depois absorver essa unidade, então você coloca o vigia diurno e o vigia noturno. Aí por último eu falei, né, do engenheiro eletricista, quando você tem uma obra a partir de média a alta tensão, quando a parte de baixa tensão possui uma complexidade e exige o engenheiro eletricista na obra. O engenheiro mecânico, quando você tem equipamentos mecânicos, elevadores, equipamentos de refrigeração, de ar-condicionado, equipamentos mecânicos pesados, e aí você vai ter que ter um engenheiro mecânico durante aquele período que vai ser executado os serviços relacionados a esse mecânico. O engenheiro, auxiliares técnicos de engenharia em geral e outros, né? Mas quando a gente vai computando isso, o maior entrave é a recomendação do Tribunal de Contas, o Acórdão 2622. Então, quando você vai colocando essa equipe, distribuindo ao longo do mês, vai chegar num determinado momento em que você já vai estar ultrapassando aquele limite, aquele patamar do terceiro quartil para obras de edificações. Então, querendo ou não, às vezes é difícil você compor, a depender da quantidade, do volume da obra, da importância de valor da obra, você não vai ter condições de colocar toda essa equipe. Às vezes coloca, às vezes tem condições de colocar, se você fizer uma distribuição, se você tiver o histograma e dizer assim, não, eu vou ter um encarregado durante os 3 meses, depois eu vou ter mais 2 encarregados durante mais alguns meses, depois ele vai reduzir para 1. Se você tem o histograma, talvez você consiga atender esse percentual. Mas se você parte da média, dificilmente você vai conseguir atender esse percentual. Então, em resumo,
o que é importante, eu espero que tenha ficado claro, para dimensionamento de equipe, que pode ser utilizado essa metodologia, né? É importante você ter a definição das composições com a produtividade e o coeficiente referente àquela mão de obra para aquele serviço, porque isso vai te ajudar na hora de traçar um histograma, mesmo que seja média mensal ou de acordo com o planejamento da obra, para você dimensionar sua equipe administrativa local. Sem isso, vai ser um cálculo meramente empírico e caso venha algum questionamento, isso acontece muito, vem um questionamento porque está considerando essa equipe e eu estou precisando de mais. Então, muitas vezes eu chego lá e mostro, ó, pelo meu histograma aqui, pela quantidade de funcionários no mês, eu tenho lá 20 profissionais no total. Então, eu não, necessariamente eu não preciso de um técnico de segurança do trabalho. Pô, eu tenho 20 profissionais, eu preciso de um encarregado administrativo para ficar controlando contra-cheque e pagamento desses profissionais. Preciso de um auxiliar de serviços gerais para a limpeza do canteiro, enquanto às vezes pode ter um servente lá que de vez em quando dá uma limpada, porque às vezes o canteiro é pequeno. Então, em resumo é isso, a gente consegue justificar quando a gente tem todas as composições, quando a gente consegue estruturar. Se a gente não tem essa estrutura, não tem justificativa. A gente não tem como justificar, fica num processo muito mais empírico do que essa metodologia que eu passei aqui nesse vídeo. Então, em resumo, nesse primeiro trecho que eu queria falar com vocês é a respeito disso. Num outro vídeo eu queria falar um pouco sobre como é que a gente dimensiona a parte física, os barracões, o escritório, refeitório, vestiário. Isso daí tem a norma regulamentadora. Vou usar um critério para dar uma exemplificação para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, aproveitem para curtir. Se não me seguem, aproveitem para clicar aí no botão de inscrição para acompanhar os próximos vídeos ou até mesmo os que eu já publiquei aqui no canal, ok? Nos veremos no próximo vídeo aí. Até mais.